turma, tudo bem? Professora Maria Heloísa. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre acústica, né? Vamos falar aí sobre o som, a propagação do som, as ondas sonoras. Então vamos iniciar. O que vem a ser o termo acústica? É o ramo da física que vai estudar o som e os seus efeitos sonoros. Então coloquei uma imagem aqui para vocês, ó, uma casa, né, e várias propagações sonoras, várias ondas, vários fenômenos acontecendo aqui ao redor dessa casa, né? E isso tudo é percebido pelo ouvido humano, com o auxílio, claro, do nosso cérebro, né? O que vem a ser o som? O som é um fenômeno ondulatório causado pelos mais diversos objetos que vão se propagar através dos diferentes estados físicos da matéria. Então, coloquei aqui algumas ondas representando a propagação desse som. E lembrando aí que ele é um fenômeno ondulatório, então ele vai trabalhar com ondas. Como essas ondas elas irão chegar aos nossos ouvidos, como essa propagação do som lá vai ocorrer, né? Então, diversos objetos nós podemos utilizar para auxiliar aí na propagação desse som. E como isso vai acontecer? Além disso, o som também é uma forma de energia, que ele vai se propagar através dessas ondas longitudinais, capazes de impressionar as terminações nervosas do nosso ouvido. Aqui alguns tipos de propagação do som. Então nós vemos aqui alguns instrumentos musicais que vão provocar aí essas ondas, que vão acessar aí nossos ouvidos. Nós temos aqui, ó, um fio, conforme eu vou trabalhando nesse fio, nessas cordas, essas ondas elas vão se propagando. E aqui até uma régua, um pedacinho de régua, em cima de uma mesa. Você também pode provocar aí a propagação do som. Aqui nós temos uma imagem, uma fonte sonora, que é o local onde o som está sendo produzido. Essa é a minha fonte sonora. Essa fonte ela vai se propagar. Como ela se propaga? Você lembra que é através de ondas, por meio de ondas, essa propagação. Um exemplo, essas ondas podem não, elas vão estar dispersas no ar. Eu preciso de um receptor, aquela pessoa que vai estar recebendo essas ondas, o local onde essa onda ela vai ser recebida e interpretada. Então, nós temos aqui, ó, uma fonte sonora, uma guitarra, o som de uma guitarra. Você vê aqui, ó, a refração, as ondulações. A orelha vai estar recebendo essas ondas, essa propagação. E essa orelha ela vai transferir o que ela recebeu, essa propagação, que depois nós vamos falar sobre refração e compressão, rarefação e compressão. E você vê aqui, ó, a orelha ela recebendo essas ondas sonoras, o tímpano, ele recebe e envia para onde? Para o cérebro através do nervo acústico. Então aqui já vai ocorrer o que? O som. Então você começa a ter definição daquilo que você está ouvindo. Então, ó, o som ele é produzido por um local. Depois, esse som ele é enviado através de ondas, pela propagação aí dessas ondas através do ar, chega ao receptor dentro aí da orelha. O que vai ocorrer? O nervo acústico, ele vai receber, então o cérebro ele vai transmitir e você percebe, aquele som que você está ouvindo, seja de uma guitarra, seja de um pássaro cantando, de um cão latindo, a buzina de um carro, ok? Então assim que nós percebemos o som. Quando nós falamos em acústica, nós temos que falar sobre unidade de frequência. O que vem a ser isso? A unidade de frequência é o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. Então, essas ondas elas vão se propagar. Então, por segundos, quanto tempo essas ondas sonoras elas levam? Qual a unidade de frequência para medir essas ondas sonoras, esse tempo? Então, a unidade de medida é o Hertz. E a frequência do som ela aumenta na medida que o número de ciclos por segundo ele vai aumentando. Então, cada vez que eu digo a minha frequência, ela está aumentando, eu começo a perceber que essa medida do meu Hertz ele vai aumentar quando os meus ciclos eles vão aumentando aí por segundos, ok? Então, os sons graves, tem diferença? Tem os graves, tem os agudos. Os graves são aqueles produzidos por fortes trovoadas.
né? Então, estrondos, barulhos de grande amplitude, né, nós dizemos aí que são graves. Então, ó, sons fortes produzidos por trovoadas, sons de uma guitarra, né, são sons assim bem fortes. Muito importante, né, nós ficarmos aqui atentos à frequência desse som. O som que o ouvido humano percebe, ele vai ser provocado por movimentos vibratórios do ar. Então, quando ocorre essa vibração, essas ondas, elas começam a vibrar, né, o que vai ocorrer? A frequência ela fica entre 20 e 20 mil Hz. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Infração. Sons com frequências abaixo de 20. Ultrassom. Sons com frequência acima, né, de 20. O som audível. Sons com frequências perceptíveis ao ser humano, né, de 20 aí, Hz até kHz, 20 mil kHz. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, espectro sonoro. Infrações. Olha aqui, ó, quem vai estar, né, recebendo aí esse infrassom. Agora, sons auditíveis, né, sons musicais, por exemplo. Então você tem aqui sons agradáveis e sons desagradáveis, né? Mas o seu ouvido humano ele consegue perceber aí esses sons, eles são auditíveis a nós de 20 a 20 mil, né, Hz. Então vamos lá. Ultrassons, né? Quem vai perceber? Olha aqui, ó, temos aqui um exemplo do morcego. Eu me recordo, né, que certa vez eu vi um segurança ele com apito. E quando ele apitava ali, os cachorros compreendiam, era como se eles entendessem, né? Eles percebessem, recebessem aquelas ondas sonoras e eles entendiam ali o que aquele homem estava tentando passar para eles. Aquele som para mim não queria dizer nada, né? Mas quando se propagava no ar e os cachorros ali recebiam, eles entendiam a voz de comando, né? Então isso é bem legal. A propagação das ondas sonoras. Lembrando também, né, sobre o fone de ouvido. Então, quando nós ouvimos esse fone, quando nós ouvimos esse som através desse fone muito alto, o que vai acontecer? Você pode ter um problema no seu tímpano. Então, você pode perfurar o seu tímpano. Lembra que é a orelha quem vai receber? E lá na orelha você tem o tímpano. Então, você tem que ter muito cuidado com esse órgão. Porque uma amplitude exagerada, né, ela pode aí causar perfuração. Você vai ficar surdo, né? Vai ter que fazer cirurgia. Então é um trabalho, é doloroso demais. Então que você controle, né? Hoje em dia nós temos aparelhos que quando você aumenta, ele te pede permissão, né? Aí ele começa a te dizer ali que é prejudicial à sua saúde auditiva. E aí você continua ou não, né? Se você colocar o OK, ele vai aceitar. Propagação das ondas sonoras. Como o som ele vai se propagar? Então, o som ele se transmite ou se propaga em todas as direções, através de materiais sólidos, líquidos e gasosos, ou na forma de ondas sonoras. Então, qualquer material pode trazer para mim e para você uma propagação do som, né? Se você bate assim na palma das mãos, você percebe que vai haver uma propagação, né? Então, um barulho ele é gerado. E você diz: que barulho é esse? Ah, são palmas que estão sendo batidas. Ué, mas como eu percebi isso? Através das ondas sonoras que se propagaram no ar, né? Então, quando houve um material que vibra, choca com partículas que estão à sua volta, vai provocar aí a vibração. Essas partículas se aproximam e se afastam. Então, essas partículas elas vão fazendo, por isso que quando nós falamos em Hertz, megahertz, você percebe, né, que tem ondinhas ali. Essas ondinhas são vibrações. Então, o que vai ocorrer ali? Elas se aproximam, se afastam, se aproximam e se afastam. Então, vai causar aí a propagação do som. Tá ok? Nós temos aqui um exemplo, ó. A variação da pressão, representação aqui, ó, da onda sonora, né, um vale de ondas, a crista dessa onda. Então, eu tenho a compressão e a rarefação, ok? Então, você vê aqui, ó, o som ele sendo emitido e ele vai sendo propagado, né? Você vê aqui as variações de pressão, ok? Até chegar, ó, ao nosso ouvido. E aí, a propagação do nervo auditivo, né? O cérebro ele processa e te manda a resposta e você consegue identificar que tipo de som você está ouvindo.
Esse som também ele vai ter velocidade. A velocidade ela vai depender das condições do meio em que esse som está se propagando. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês são os aviões supersônicos, né? Possuem velocidade maior que o som do ar. Olha isso. Então, ó, meio, temperatura e velocidade. Meio no ar, 20 graus Celsius. Na água, 0 graus Celsius. E o ferro, 0 graus Celsius, né? E aqui eu coloquei para você as velocidades. No ar, 340. Então, você vê aqui em metros por segundo a nossa velocidade. Na água, 1.500. E no ferro, 4.480, né? Qualidades fisiológicas do som. Então, você vai ter altura, intensidade e timbre. Vamos lá, altura. É a qualidade que nos permite diferenciar sons graves dos sons agudos. A altura depende apenas da frequência do som, ok? Intensidade, né? Como é a intensidade desse som? É a qualidade que nos permite diferenciar os sons fracos dos sons fortes. Então, vai depender aí da energia que essa onda ela está transportando, que nós chamamos de amplitude. Então, vai depender dessa amplitude, né? A nossa intensidade do som. E o timbre? Timbre é a qualidade que nos permite diferenciar sons de mesma altura e intensidade emitidos por fontes diferentes. Então, é esse timbre, né, que ele vai fazer essa diferenciação. Então, você consegue diferenciar por conta dessa intensidade aí, tá? Dessas fontes emitidas. Altura do som, né? Você tem o infrassom, o som audível e o ultrassom, como nós já falamos. Som audível, então você tem aí o alto, que vai ser o agudo, é um som de alta frequência, e o grave, né, que é o som de baixa frequência, ok? Então é até aqui, pessoal. Vamos ter muito cuidado com o nosso canal auditivo, né? É importante você lembrar que você não pode, tem pessoas que têm o hábito de pegar o cotonete, né, e empurrar no canal auditivo. Isso não pode acontecer. Você pode também perfurar o seu tímpano. Tem pessoas que utilizam, né, a tampinha da caneta para tentar limpar os ouvidos. Não pode, muito perigoso. Grampo de cabelo, né? Tem pessoas que adoram utilizar o grampo para retirada de cera. Não pode, tá? Porque pode ser prejudicial ao seu canal auditivo e se ocorrer aí um problema com o seu tímpano, a sua audição ela vai ficar prejudicada, tá ok? Então, cuidado aí com os sons altos, né? Com os sons muito graves, cuidado com isso, fone de ouvido, tá ok? Então, vamos cuidar aí dos nossos ouvidos, tá bom? Até uma próxima aula e um beijo em vocês.